Bom dia, nação. Ah, uma ótima terça-feira para todos. Gostaria de pedir, antes de falar qualquer coisa, que vocês se inscrevam no canal, que dê o like, compartilhem o vídeo, para que a gente possa continuar, né, fazendo esse trabalho aí de falar coisas que a mídia, principalmente a mídia paulista, né, e parte da imprensa carioca, não falam a respeito do nosso querido Flamengo. Então, já adiantando, galera, hoje nós temos um jogo que, pela tradição e pela, pela rivalidade que há, né, do Flamengo com os demais clubes, porque as pessoas falam muito Flamengo e Atlético, Fla-Flu, Flamengo e Vasco, né, que agora tem tanta rivalidade assim pro Vasco que está na Série B, porque as pessoas querem mesmo rivalizar com o Flamengo. O Flamengo incomoda. O Flamengo incomoda, é um clube de maior torcida e muito maior torcida que boa parte dos times brasileiros. Então, mas se a gente for olhar hoje no cenário, se o Flamengo jogar sério, se o Flamengo se dedicar nessa partida de hoje e encarar que é uma quarta de final de Libertadores e que o título é importante para o Flamengo recuperar o prestígio que tem, o Flamengo hoje passa bem pelo Corinthians, mesmo o jogo sendo na Neoquímica Arena. Hoje eu estava vendo aí um comentarista, o PVC, né, falando que uma estatística de que 6 jogos na Arena, 6 jogos na Arena, 7 jogos na Arena Corinthians, 6 jogos, perdão, gente. 6 jogos na Arena Corinthians, uma vitória do Corinthians, os últimos 6 jogos. Uma vitória do Corinthians, um empate e 4 vitórias do Flamengo. E 2 dessas vitórias por goleada, eu me lembro muito bem, um 4-1 e um 5-0. Então o Flamengo tem muito boa chance, fora as goleadas aqui no Maracanã também. Mas aí as pessoas vão falar, mas o Corinthians tem jogadores, ó, o William não está jogando nada. Esse Yuri Alberto, um jogador velocista, não é aquele centroavantão. Então, Dorival, se você tomar contra-ataque do Corinthians hoje, com certeza você vai ter dificuldade, porque tanto o William, quanto o Yuri Alberto, quanto o Adson, que para mim é o melhor deles todos porque é o jogador de drible curto, canhoto, muito habilidoso. Então o Felipe Luiz tem que ficar bastante atento com ele, que ele já deu trabalho naquele jogo lá do 1-0, gol contra do Rodinei. Então, um jogador interessante, muito bom jogador, habilidoso. Então, para mim é o que mais me preocupa no time do Corinthians. E o Yuri Alberto é aquele jogador de velocidade, ele não é um centroavante de choque, que ele é franzino. Então, dá pra... Se o Flamengo adotar a tática do marca e outro sobra, como fizeram com o Hulk aqui, dá pra vencer bem. Agora, o que tem que mudar é a postura do Flamengo. Me faz me lembrar a Copa do Brasil, a postura do Flamengo no primeiro jogo, no Mineirão, contra o Atlético Mineiro. Dorival disse ao Atlético que ia se defender, e aí foi aquele sufoco. Nós nos classificamos com uma vitória de 2-0 no Maracanã, mas o 2-1 lá em Minas não foi um placar que disse o que foi o jogo. Nós tomamos um sufoco danado do Atlético, poderíamos ter perdido por um placar mais elástico e talvez ficasse difícil a classificação, pela covardia do Dorival. Então, a gente fala covardia porque o jogo de ontem eu estava assistindo o Fluminense e Santos. Fernando Diniz é visto como um treinador ousado, que parte para cima dos adversários, que o time dele joga bonito. Mas ontem ele caiu na esparrela de treinadores brasileiros. Ele quando estava perdendo de 1-0, estava em cima do Santos, conseguiu a virada. O que ele me faz? Me tira 2 meses e coloca 4 volantes. Você chamou o Santos para cima dele, tomou o empate, não tomou a virada, não sei porquê. Não vou dizer que Deus não quis, que Deus não se envolve nessas questões. Então, não sei por que ele não tomou a virada. Não sei se foi incompetência do Santos, não sei se faltou perna para um minuto final, dar aquela pressão e virar o jogo, revirar o jogo para o time do Santos. Então, Dorival, fica esse exemplo do Diniz ontem, quando conseguiu o placar que lhe era favorável, ao invés dele aproveitar o momento e tentar fazer o terceiro gol. E aí, gente, vou voltar mais uma vez na questão do Jorge Jesus. Você é viúva dele? Sou. Por quê? Ele, como treinador, ele teria tentado fazer o terceiro gol, porque quando você faz o terceiro gol, você diz para o teu adversário, matei o jogo. Porque para ele te suplantar, ele tem que fazer, para ganhar de você, ele tem que fazer 3 gols, ou para chegar ao empate, ele tem que fazer 2 gols. Então, faltou o Fluminense ontem
Tudo bem, não vai se atirar igual o Índio, tá na frente no placar, mas você tem que ter uma estratégia de jogo que te permita ameaçar o teu adversário, o treinador dele entenda, poxa, se eu continuar aberto assim, eu vou tomar contra-ataque. E o Fluminense ontem tomou um gol de contra-ataque. Ganhando o jogo, o Fluminense toma um gol de contra-ataque. Por quê? Porque ele com 4 volantes, ele tirou um pensador do meio de campo, colocou 4 volantes e disse ao Santos, ó, eu não quero mais jogar, joga você. E foi punido com isso. Então, Dorival, fica esse exemplo. Se você hoje abrir o placar, não recua o time não, continua em cima, continua tentando o segundo gol. É porque, tudo bem, tem a tradição, o Corinthians tem ainda bons jogadores, tem o Fagner que bate bastante, mas é um bom jogador. Tem a bola aérea do Gil, mas também tem que colocar que o Gil, para mim, é um ponto fraco da zaga do Corinthians. O Balbuena é bom zagueiro, mas o Gil é o ponto fraco da zaga do Corinthians. E eu torço para que jogue o Fábio Santos. Torço mesmo. Torço mesmo, porque vai ser uma delícia pro Rodinei. Que o Piton é mais jovem, é jogador, tem mais caixa. Mas eu torço que jogue o Fábio Santos hoje. Então, galera, fica aí essa dica pro Dorival. Eu acho que vai ser um jogo nervoso, né? Pelo menos nos primeiros minutos. Principalmente eu acho que o Corinthians vai querer levar para esse ponto, né? Do nervosismo, para poder tirar essa qualidade técnica do Flamengo, né? Mas o Flamengo tem que ter cabeça, pensar apenas em jogar bola. Cuidado aí, Arrascaeta, pessoal que joga do lado esquerdo aí, que o açougueiro tá na lateral direita do Corinthians. Então, muito cuidado. E aí dá pra gente obter uma boa vitória e vir pro Maracanã e não sentar em cima dessa vantagem. Ou se perder, como perdeu pro Atlético Mineiro, jogo de volta aqui é o mesmo patamar. É cair para dentro deles e buscar a classificação. Eu acho o Flamengo favorito, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, tem mais time, mais elenco. Mas não pode sentar em cima desse favoritismo. É sangue nos olhos, gente. A quarta de final, um passo da semi, chega na semi, a final é um jogo só. Então, o Flamengo tem 5 jogos na Libertadores para definir o que ele quer da vida dele. Entendeu? Para definir o que ele quer da vida dele. De todos os times que estão, o Flamengo é o melhor deles todos. Melhor que o Palmeiras, melhor que o Corinthians, melhor que o Atlético, né? Mas tem que fazer valer o seu papel. Então, galera, saudações rubro-negras. Espero que a gente consiga a vitória hoje. E que a nação rubro-negra, mais uma vez, comemore um título que o Flamengo merece, pelo seu esforço, por tudo que fez, por tudo que passou desde 2013, quando o Bandeira assumiu o Flamengo. O pessoal chamava a gente de cheirinho, Flamengo ali, times fracos, com times relevantes. Inclusive chegamos até a passar por um susto de quase cair na Série B, nesses tempos recentes. Mas o Flamengo foi se organizando e, diferentemente de Palmeiras e Atlético, não teve mecenas, porque as pessoas falam do Palmeiras, mas a Leila botou dinheiro dela lá. Como o Paulo Nobre botou, o Flamengo, nenhum dirigente botou dinheiro não. O Flamengo, quem botou dinheiro no Flamengo foi a sua própria torcida. O Flamengo se organizou para a sua própria torcida bancar o que o Flamengo é hoje. Então, é muito fácil hoje. Eu fiquei... um assunto falando sobre isso, né? Tô vendo agora os adversários, né? Gente do Atlético, do Palmeiras, corintianos, são paulinos, dizendo que tem que ter o fair play financeiro. Pô, tomara. Se vocês falaram isso achando que iam atingir o Flamengo, vocês estão dando um tiro no próprio pé. Deixa eu explicar aqui o que é um fair play financeiro. Fair play financeiro é o clube só poder gastar aquilo que arrecada. E nem pode, por exemplo, se o Flamengo arrecada 500 milhões, né, o que não é verdade, o Flamengo arrecada muito mais, o Flamengo deveria gastar 500 milhões, não. É uma fração desses 500 milhões que o Flamengo vai gastar com contratação, porque tem a questão do salário, ou seja, o Flamengo tem que garantir que dentro dessa arrecadação o salário dos jogadores será pago. Tem a questão de fornecedores. O Flamengo tem que garantir que os fornecedores... Isso é o fair play financeiro. Então o clube, num todo, com salário, contratação, fornecedores,
e outras despesas como viagens, ele consiga, dentro desses 500 milhões, pagar tudo até o final do ano. A primeira coisa que aconteceria se acionassem o fair play financeiro seria o fim das SAFs, por exemplo. Por que o fim das SAFs? As SAFs iriam acabar imediatamente? Não. Porque o John Textor, por exemplo, ele teria que pagar toda a dívida do Botafogo. Ou sanar toda a dívida do Botafogo e ele pagando. Os Menin teriam que pagar 1 bilhão e pouco e sanar esse 1 bilhão e pouco do Atlético. Tudo bem, não vai pagar à vista? Não vai. Mas teria que parcelar e pagar. Ou seja, é um dinheiro que eles não contam no orçamento que eles fazem. Então, cara, pô, peraí, mas eu comprei o clube, no caso do Botafogo, eu comprei por 400 milhões, eu tenho que pagar 900, vou tomar um prejuízo de 500. Aí ele ia meter o pé. Porque, com certeza, tem uma cláusula contratual em que eles se defendem, porque esses caras não jogam para perder. Tendo em vista que agora, né, aí tem o Crystal Palace, o Botafogo, e agora eu li aqui na manchete, na notícia do Botafogo, e o John Textor acabou de adquirir 66% do Lyon da França. Eu falo sempre isso, as pessoas estão dizendo que a SAF é um bem para o futebol. Estou vendo pessoa da imprensa, mas a gente sabe como é que funciona isso, né? Toma lá da cá, fala bem de mim, eu te dou uma vantagem aqui, fala que a SAF é boa, né? Vamos supor, já falei, né, num vídeo anterior, vamos supor que amanhã ou depois o Botafogo, já que a SAF é maravilhosa, o Botafogo vai ter um time, né, para poder ser campeão da Libertadores, vamos supor. Botafogo campeão da Libertadores e o Lyon campeão da Liga dos Campeões. Final do Mundial, Botafogo e Lyon. Será que o Textor vai falar assim, olha, para mim será interessante que qualquer um ganhe? Ou ele vai olhar para o time que vai dar o maior retorno, tanto de mídia quanto financeiro, que seja o campeão? Será que ele vai querer que o Botafogo seja o campeão, em detrimento de um clube europeu? Será que o clube europeu aceitará perder para o Botafogo porque ele pode, transformando o Botafogo em campeão da Libertadores, arrecadar muito mais? Então fica essa situação. Imagina, 2 clubes de um mesmo dono disputando uma final de Mundial. Será que a lisura aconteceria no futebol? Então, gente, uma outra coisa que eu gostaria de falar, né, defendendo aqui arbitragens. Por que, Alessandro, defendendo a arbitragem? Bom, gente, eu sou torcedor de um clube que é constantemente acusado de ser ajudado pelas arbitragens. Varmengo, aquela decisão do Wright, gente, já falei de 81 contra o Atlético, eu já falei, gente, vejam o jogo, vejam a entrada que o Reinaldo dá no Zico, aquela entrada que o Zico sofreu do Márcio Nunes do Bangu, o Reinaldo fez uma semelhante, o Atlético entrou para bater no Flamengo, o Atlético entrou achando que ia ganhar o jogo na pancada. Sabe? E as pessoas ficam repetindo isso como se realmente o Wright tivesse roubado o Flamengo, o Atlético. Devemos nos lembrar sempre que José Roberto Wright, ele é torcedor do Fluminense. Já começa uma coisa por aí, já a rivalidade. Se ele tivesse que, por amor, como falaram, né? Ele apitou por amor ao Flamengo. Se ele tivesse por amor prejudicar alguém, ele ia prejudicar o principal adversário do seu clube aqui, né? Que na época o Fla-Flu era uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. É só olhar o jogo, sem paixão, sem clubismo. O jogo tá aí no YouTube para quem quiser ver. Só colocar lá Flamengo e Atlético Mineiro, decisão quarta de final da Libertadores de 1981. Entendeu? Os caras batendo o tempo todo, os caras dando pancada o tempo todo. E as expulsões no final foram por ofensas diretas ao árbitro, foram por tentativa de agressão, inclusive a jogadores do Flamengo e ao árbitro também, e no qual o Atlético não se conformou. Então a gente tem que parar de criar esse tipo de situação, porque falam muito da arbitragem. Eu vou citar aqui um lance para vocês, Flamengo e Atlético Mineiro, Maracanã.
O Pedro faz uma proteção, né? Uma proteção de bola, no qual ele apoia a mão em cima da cabeça do Alan, mas ele não apoia a mão, ele não usa como apoio. Ele fez uma proteção no topo da cabeça do jogador do Atlético Mineiro para brigar pelo espaço. E o jogador cai como se tivesse colocado a mão no rosto dele, mas a imagem está ali, clara. Aquilo não é falta. Não é falta. E aí o que acontece? Pessoas tentando tumultuar, brigando ou chorando, né? Porque eles choram muito, brigando contra a imagem, dizem que aquilo foi falta. E não foi, gente. E o jogador simula uma falta como se tivesse sido agredido. É o que eu falo sempre, a partir do momento que o jogador começar a tomar suspensão por simulação, isso vai parar. Porque não adianta a gente querer cobrar uma arbitragem melhor se o próprio jogador vai para o campo para simular, para tentar jogar o árbitro contra a torcida, para tentar levar vantagem. Eu vou citar um exemplo aqui do Rodrigo Caio. Esse cara sepultou a vida dele no São Paulo porque ele foi honesto. Ele foi honesto numa situação em relação ao jogo do Corinthians. Ele disse uma verdade, não foi, ele não cometeu infração, e ele foi sepultado no São Paulo. O cara falou a verdade, o cara colocou o futebol acima, colocou a razão acima de qualquer situação. E ele foi execrado no São Paulo por isso. Então o jogador tem que fazer a sua parte. Até para o bem da gente, torcedor, para a gente não ficar sendo levado a achar que o nosso clube foi roubado ou foi beneficiado. Porque está ficando chato isso, porque as imagens, o VAR está ali para mostrar e às vezes pressionado, a pessoa que está ali no VAR também, ela briga também com a imagem. Não, mas me dá essa câmera aqui, me dá aqui. A imagem está ali mostrando, o jogador simulou ontem a mesma coisa. O jogador do Fluminense, Caio Paulista, quando ele percebe a mão do jogador do Santos nele, ele se joga clamorosamente. Clamorosamente. Então os jogadores de futebol também têm que entender que eles fazem parte do jogo. Não adianta nada o juiz treinar, fazer pré-temporada, ver e rever vídeo. Se ele tem 22 atletas em campo, dificultando o trabalho dele, buscando levar vantagem. Então, a partir do momento que uma comissão extra analisar essas imagens, principalmente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, analisar essas imagens e ver que o jogador tentou levar vantagem, jogar o juiz contra a torcida para depois criando uma polêmica, tem que ver a gravidade do fato e dar a suspensão necessária. Porque aí acaba com isso. Isso eu estou falando de jogadores do Flamengo, seja do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, do Inter, de qualquer clube, do Manchester United, do Real Madrid. Porque antigamente não tinha isso na Europa, agora está tendo. Nós tivemos o exemplo clássico do Neymar. Na Copa do Mundo virou chacota. Por quê? Por simulações. Então a gente tem que parar com isso, porque o futebol vai ficar muito melhor se o jogador for mais honesto também. Não atingiu, o cara levanta. Às vezes o clube leva um gol porque o jogador, ao invés de continuar correndo atrás da bola, ele prefere simular a contusão. E aí quando ele vê que seu time levou o gol, ele continua ali como se nada tivesse, como se tivesse acontecido realmente uma falta, como se tivesse realmente se machucado. E aí depois o que acontece? Ele bate o pezinho, levanta e segue na partida. Gente, não, vamos... E os árbitros também, obviamente, tem que melhorar na parte disciplinar, tem que melhorar o critério, seguir um único critério, mas os jogadores também têm que ajudar. No mais, galera, logo mais, nosso Mengão, para cima deles. Vamos passar para essa semifinal aí e recuperar esse nosso título de Libertadores, que era para ter vindo em 2021, infelizmente atrapalhado pelo Renato. Mas vamos recuperar esse título aí. Saudações.